Senhor nosso Pai, é um grande privilégio, Senhor, estar na Tua presença. Nós somos tão pequenos, Senhor, tão cheios de defeitos, Pai. Mas o Deus Criador do Universo, o Deus maior, o Santo Deus, está aqui, porque aqui estamos nós. Senhor Deus, por favor, nos alcance com a Tua palavra nessa manhã. Transforma, Senhor, a nossa vida com a Tua mensagem nessa manhã. Pai querido, por favor, Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença neste lugar. Que não venhamos sair vazios, mas cheios do Teu perdão, do Teu poder, da Tua paz e de Ti. São bênçãos que Te pedimos, Senhor. Nós não as merecemos, não merecemos mesmo. Mas pedimos por Jesus. Amém. Querido, abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Essa história que nós vamos estudar essa manhã, essa personagem que nós vamos estudar essa manhã, a história dela aparece em 3 dos 4 evangelhos. Apenas João não comenta sobre ela. Nós vamos ler um pouquinho em Marcos, um pouquinho em Lucas, mas nós vamos ler os 2 primeiros versos em Marcos, capítulo 5, verso 25 e também o verso 26. Marcos 5, 25 e 26. Nós lemos assim: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Queridos, ser mulher na época de Cristo não era muito fácil. Havia-se naquela época um pensamento, uma visão muito diferente da forma como as mulheres são vistas hoje. Para nós termos uma ideia, em um julgamento, para que a palavra de uma mulher tivesse um valor, 3 homens precisariam confirmar o que ela disse. Uma mulher jamais poderia iniciar um processo de divórcio. Isso era direito somente aos homens. Naquela época, as mulheres não ficavam no mesmo lugar no tempo onde os homens ficavam. E além de não ficar no mesmo lugar, o lugar onde elas ficavam era mais abaixo de onde ficavam os homens. Elas eram culpadas pelo pecado. Então, por serem culpadas pelo pecado, quando tinham um enterro, por exemplo, elas eram obrigadas a ir na frente do caixão. E as mulheres eram tratadas dessa forma. Queridos, naquela época não se tinha salvação para uma mulher. A forma como uma mulher poderia ser salva era se casando com um distinto judeu, que quando começasse a ter os seus filhos, se fossem homens, melhor ainda. E todo esse peso e essa visão de uma sociedade muito patriarcal, focada na figura do homem, era nessa sociedade que essa mulher vivia. Era esse peso que era posto sobre ela. E além disso, a Bíblia nos diz que ela tinha uma doença, que ela já sofria dessa doença por 12 anos. Queridos, essa doença a impedia de ser feliz. Foram 12 anos que ela passou lutando. Foram 12 anos que ela passou procurando por vários médicos. Foram 12 anos fazendo diversos tratamentos. Foram 12 anos buscando a cura. Só que a Bíblia nos diz que ao final de 12 anos, nada do que ela fez adiantou. Porque ao contrário, ao invés de melhorar, ela estava indo a pior. Foram 12 anos de sofrimento. A doença que ela tinha não só a prejudicava fisicamente, essa doença a prejudicava emocionalmente, essa doença a prejudicava socialmente. E essa mulher, queridos, nessa situação, ela estava perdida, triste. Além da doença que ela tinha, sobre ela era tida uma visão. Olha só, a doença a prejudicava fisicamente porque estava doente, estava frágil, pálida, debilitada, a doença que ela tinha impedia que ela fizesse muitas das atividades normais de uma pessoa saudável. A prejudicava
aceitava socialmente. Por quê? Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 15. Levíticos capítulo 15, verso 25. Levíticos 15. Levíticos 15, 25. Diz assim. 15, 25. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo de sua separação ou menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua menstruação, todos os dias de fluxo será imunda, como nos dias de sua separação. Queridos, essa era uma partezinha da lei mosaica que foi dada ao povo lá na época do deserto, onde não se tinha água, não se tinha muitos recursos. E quando foi dada essa lei, era uma forma de proteger as mulheres. Então, no período em que elas estivessem com o seu fluxo menstrual, os homens não deveriam tocar nelas. Essa lei que Deus deu era uma forma de proteger as mulheres. E também era uma forma para que elas não passassem por esse desconforto, afinal elas não eram vistas com tanto respeito como hoje são. Além de ser uma forma de proteger as mulheres, essa lei também foi dada como forma de higiene. Mas muito tempo já tinha passado desde que foram ditas estas palavras. E na sociedade em que essa mulher vivia, a doença que ela tinha fazia com que as pessoas olhassem para ela e colocassem mais um peso sobre a vida dela. Além do fato de ser mulher, além do fato de estar doente, a sociedade a chamava de imunda, de impura. Ou seja, sobre ela está pesando o dedo de Deus. Alguma coisa ela fez de errado. Merece ser rejeitada. Merece ser separada. E essa doença a proibia de estar em contato com as pessoas. Emocionalmente, queridos, a Bíblia não nos diz, não nos dá detalhes sobre a família dessa mulher. A Bíblia não nos diz o nome dessa mulher. Não nos fala sobre a família dela. Não nos fala sobre os seus recursos financeiros. Mas ela nos diz que 12 anos ela gastou tudo o que tinha. E de acordo com o que nós lemos e estudamos, provavelmente ela era uma mulher sozinha, que não tinha mais nada e nem ninguém. E tudo que ela tinha eram 12 anos de frustração. 12 anos buscando a cura. 12 anos buscando uma solução para algo que ela não conseguia. Mas um dia aconteceu algo na vida dessa mulher. Volte para o livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Agora nós vamos ler o verso 30. Ou melhor, 27. Marcos 5, 27. Diz assim: ouvindo falar de Jesus, e o verso continua dizendo: veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Gostaria de destacar uma pequena frase que diz assim: ouvindo falar de Jesus. Ela não conhecia a Jesus. Ela já tinha tentado por 12 anos uma forma de cura. Ela nunca tinha visto a Cristo, mas ela ouviu falar de Jesus. E o fato de que ela ter ouvido falar de Jesus causou nela e deu para ela uma coragem tão grande. Sabe por quê, queridos? Quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a se perguntar assim: e se eu fosse até onde ele está? E se eu pudesse pelo menos conversar com ele? E se ele pelo menos tocasse em mim? Ou se eu pudesse pelo menos tocar nele? E isso começou a dar uma esperança tão grande para aquela mulher, porque ela ouviu falar de Jesus, queridos. E sabe o que ela ouviu falar de Jesus? No livro de Marcos, volte um pouquinho algumas páginas e vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, verso 37 e 39. 4, 37 e 39.
coisas que ela ouviu falar sobre Jesus. Diz assim: e levantou-se grande temporal de ventos, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. Queridos, uma mulher que há 12 anos já tinha procurado de tudo para conseguir a cura, ela ouviu falar de alguém que podia acalmar o mar. Ela ouviu falar de alguém que podia acalmar o vento. Ela ouviu falar de alguém que, em meio à tempestade, levantou-se no barco, estendeu as mãos sobre o mar e disse duas palavras: cala-te e aquieta-te. E o mar e o vento obedeceram. E quando ela ouviu falar sobre isso, ela pensou: é a solução para a minha vida. Daí, queridos, outra coisa que ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a fama de Cristo. Agora no capítulo 5, nós vamos ler o verso 2, 3, 4 e 6. 5, 2, 3, 4 e 6 diz assim: e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram para ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Verso 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Ela ficou sabendo que na região de Genezaré, onde Jesus chegou, tinha um homem. E esse homem estava possuído por muitos espíritos imundos. E ele atormentava as pessoas da região. Aqueles que tentaram prendê-lo, as correntes para ele eram nada. E as pessoas tinham medo dele. E quando Jesus chegou naquela região, a senhora White nos dá um comentário interessante. Ela nos diz que os discípulos correram. E quando eles olharam em volta para ver onde estava Jesus, eles viraram para trás. Eles viram Jesus em pé e aquele homem prostrado aos pés de Cristo. Quando ela ouviu falar sobre Jesus e as coisas que este homem podia fazer, dentro dela surgiu essa coragem. E se eu for até lá? E se ele conversar comigo? Mas se ele não conversar comigo, se eu apenas tocar nele, eu posso ficar curada. Queridos, e aqui nós aprendemos a primeira lição para a nossa vida. Talvez você ainda não conheça a Cristo. Talvez você ainda não tenha passado um tempo com Ele, não tenha nenhum relacionamento com Ele. Mas saiba que a fama de Cristo, quando nós ouvirmos falar de Cristo e decidimos ir até Ele pode nos transformar. A fama de Cristo, queridos, foi o que deu coragem àquela mulher. E ela foi. E quando ela chegou à beira-mar onde Jesus estava, junto com ele tinha uma multidão. E aquela coragem que ela tinha adquirido na sua casa, quando ela chegou e viu aquela multidão, algumas dúvidas começaram a surgir na sua mente. E ela começou a pensar: como eu vou chegar até lá? Tem uma multidão. Se aquelas pessoas perceberem que eu estou lá, o que vão fazer comigo? Como eu vou chegar até lá e tocar em Cristo sem tocar em ninguém? Como eu vou tocar em Cristo? Ele é um mestre, Ele é um rabi, e eu estou impura. O que as pessoas vão fazer comigo quando perceberem isso? Mas mesmo assim, eram 12 anos, queridos. Ela estava cansada dessa situação. E ela foi. E talvez quando chegou na multidão, talvez ela tenha coberto bem o rosto. Talvez ela tenha tentado se esconder ao máximo para que ninguém percebesse que era ela. Porque se ela estivesse lá e a multidão não percebesse ela naquela situação, com certeza a matariam. Porque ela estaria contaminando a multidão. Talvez ela tenha se escondido ao máximo. Ao máximo. Talvez quando ela chegou perto da multidão, ela começou a dizer assim: com licença, eu preciso falar com Jesus. Com
E a multidão não deixava. E queridos, há um comentário no livro O Desejado de Todas as Nações. E eu trouxe ele para ler para vocês, porque é fantástico o que diz aqui. Diz assim, que ela chegou fraca e sofrendo à beira-mar, onde ele estava ensinando. E tentou romper a multidão, mas em vão. E novamente o seguiu, mas foi outra vez impossível chegar até Cristo. Quando eu estava na escolinha, eu lembro que muitas vezes foi contada essa história. E eu sempre acreditei que foi assim. Ela decidiu ir até Jesus, foi lá, ficou no cantinho, quando Jesus passou, ela tocou na veste de Cristo e ela ficou curada. Mas não. Ela tentou por 2 vezes. Era a última chance. Ela tentou por 2 vezes e ela não teve sucesso. Agora coloque-se no lugar dela por um instante. E entenda o desespero no qual ela entrou. Era a última chance. Ela não tinha mais dinheiro. Ela não tinha mais para onde correr. E por 2 vezes ela tentou, mas não conseguiu. E o que eu vou ler agora, queridos, é o que nos faz amar mais Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a senhora White continua nos dizendo o seguinte: começaram a ficar desesperada quando, abrindo caminho entre a multidão, ele chegou perto de onde ela estava. Todos os esforços que ela fez ainda assim não foram suficientes. Então o próprio Jesus abriu caminho entre a multidão para que ela pudesse tocar nele. Queridos, isso é um motivo para nós amarmos mais Jesus. Porque muitas vezes, ou quase sempre, os nossos esforços são vãos. E sabe quem é que chega perto de você para que você possa tocá-lo? O próprio Cristo. Independente de quem você é, dos seus problemas, Ele vai até você para que você possa tocá-lo. Queridos, isso é uma oportunidade. Quando Cristo vai até nós, são oportunidades que nós temos. E aquela mulher aproveitou essa oportunidade. E ela, num cantinho que Jesus passou, eu imagino ela se esticando ao máximo. Ao máximo. E ela tocou em Cristo. Mas não foi em Cristo. Não foi na sua vestimenta. Foi na orla. E quando ela tocou naquele fiozinho chamado óleo, que ficava no manto de Cristo, ela sentiu que ela estava curada. E o plano dela tinha dado certo. Estava tudo certinho. Ela foi até Cristo. Ninguém percebeu. E ela estava curada. Que coisa maravilhosa. Tudo tinha dado certinho. E eu imagino ela feliz, contente, talvez ela tenha tocado no próprio corpo. Talvez ela tenha olhado para as mãos assim, a cor voltou. E ela foi saindo quietinha, bem quietinha. E de repente, ela ouve as seguintes palavras de Jesus. Vamos para o verso 30, do capítulo 5 de Marcos. Lá diz assim, verso 30. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Tinha dado tudo certo. Queridos, até ali estava tudo perfeito. Ela estava curada, ninguém viu, ela estava saindo, estava certinho. E de repente Jesus, no meio da multidão, fala: quem me tocou? Quem me tocou? Queridos, se nós formos para o livro de Lucas, deixa marcadinho aí em Marcos e vamos para Lucas só para a gente conferir. Deixa marcadinho em Marcos porque nós vamos voltar para ele. Vai para Lucas capítulo 8 agora. Lucas capítulo 8. O verso que nós vamos ler é o 48. Lucas 8.
Ou melhor, que ele diz é o 44, desculpa. 44 diz assim: e chegou por detrás dele, e tocou na orla de sua veste, e estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com o mestre: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Gente, imagina, queridos, a multidão. Todos estavam tocando em Cristo. E Jesus começa com essa pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou? Quem me tocou? Se nós continuarmos lendo, vai dizer que, insistindo Jesus, quem me tocou? Aí Pedro disse: mestre, só um pouquinho, mestre, assim, ó, tem um monte de gente te tocando. O Senhor está no meio de uma multidão. Todos estão tocando em ti, mestre. E como dizes quem me tocou? Queridos, aqui nós aprendemos a segunda grande lição da história dessa igreja. Naquela multidão havia 2 tipos de toque em Cristo. E nessa manhã, dentro desta igreja, também há 2 tipos de toque em Cristo. Havia o toque da multidão. Era um toque casual, um toque meio sem querer, um toque de curiosidade, um toque por interesse. Era um toque da multidão, sem compromisso algum, sem envolvimento algum, sem fé alguma. Estavam lá apenas para ver o espetáculo. E vai que recebessem alguma bênção. Estavam lá para assistir. Estavam lá. Era um tipo de toque. O outro toque, queridos, era o toque daquela mulher. Era um toque de fé. A questão é o seguinte: apenas a mulher saiu vivificada aquele dia. Queridos, você quer sair vivificado da presença de Cristo? Quer sair da igreja e não parecer que saiu vazio? Quer terminar o seu momento de oração para que não pareça que você apenas leu e aquilo não fez diferença nenhuma? Toque em Cristo como a única solução e a última solução para a sua vida. Foi isso que essa mulher fez. Queridos, você quer sair da igreja a cada culto cheio, o seu coração ardendo em fé? Então, por favor, pare de brincar com Deus. Assuma um compromisso com Ele. Não estou falando apenas de batismo. Sim, o batismo é importante. É um compromisso, sim. Mas aqui dentro, queridos, muitos de nós podemos sim ser batizados e ainda assim não termos um compromisso real com Cristo. Então, queridos, você quer sair da presença de Cristo vivificado? Toque nele como a única solução para a sua vida. E sim, vai fazer a diferença. Mas a questão é: por que é que Jesus começou com essa história de quem me tocou? Por que é que Jesus começou com essa história de querer saber quem tinha tocado nele? Pois ele não conhecia aquela mulher, não sabia da sua dificuldade. Jesus não sabia que se os outros percebessem que ela estava ali, poderiam matá-la. Por que é então que Jesus começou com essa história de quem me tocou? Por que é que Jesus começou a causar na multidão essa curiosidade? Alguém tocou no mestre. Alguém tocou no mestre. Quem tocou no mestre? Agora volte lá no livro de Marcos, onde você deixou marcadinho. E agora vamos para o verso 30 e 31. Diz assim: e logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fizera. E verso 33 diz assim: então a mulher que
sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. Algumas traduções dizem aterrorizada e tremendo. Quando Jesus começou com essa história de quem me tocou, eu imagino que o coração dela deve ter acelerado muito. E ela começou a imaginar, e agora é o meu fim. Ele é um mestre. Eu sou impura. Vão me matar. E Jesus chamou a atenção de toda aquela multidão para aquela mulher. E ela, com medo, percebeu que não tinha saída. Ela se prostrou diante de Cristo e contou para ele a verdade. Mas por que Jesus ficou questionando quem me tocou? Sabe por quê, queridos? O nosso Deus não faz milagres pela metade. O nosso Deus não é um Deus mais ou menos. Ele não é um Deus meia boca, Ele é Deus. Ele é o grande Deus. E Ele não faz nada pela metade. A doença daquela mulher a prejudicava fisicamente, sim, mas não só fisicamente. Além de uma cura física, ela precisava de uma cura emocional. E além de uma cura emocional, ela precisava de uma cura social. E como Deus não faz nada pela metade, todos olharam para aquela mulher. Uma multidão inteira focou naquela mulher. Aí Jesus disse para ela assim, verso 34 do capítulo 5 de Marcos. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Jesus disse para todas aquelas pessoas: ela está curada. Ela está limpa. Ela está bem. E ela, sim, merece novamente o respeito que vocês devem a ela. E Jesus a chamou de filha. Queridos, filha. Jesus não disse mulher. Em algumas situações, em algumas mulheres, Jesus disse mulher. Ou Jesus dizia vai. Mas ela, Jesus chamou de filha. Jesus conhecia e disse: filha, aquelas palavras, essa palavrinha, a gente dizia assim: eu te conheço. Ah, eu sei da tua dor. Sei, filha, porque você é minha filha. Eu sei do que você precisa. Ele sabia exatamente do que ela precisava. E ele a chamou de filha. Queridos, eu quero contar para você rapidamente uma história e aí nós vamos cantar, orar e ir embora. Quando alguém decide tocar em Cristo, o que Deus pode fazer é algo incrível. Eu pude presenciar isso no acampamento que tivemos ali no começo do ano. Lá na igreja, lá no São Vitor, onde eu frequento, tem uma família que eles são adventistas. Eles têm duas filhas. A menor era adventista, a maior, a mais velha, não. E o nome dessa minha amiga é Michele. E a Michele, ela ia na igreja com os pais, só que ela não tinha compromisso com Cristo. Ela não tinha decidido tocar em Cristo como aquela mulher. Ela ainda tocava em Cristo como a multidão. E a Michele, ela era uma pessoa muito querida. É uma pessoa muito querida. Gente fina. E um dia, eu perguntei para a Michele assim: Michele, tu não gostaria de fazer um curso bíblico? E ela falou assim: tá, a gente pode fazer. E nós começamos o curso bíblico. A primeira lição foi uma semana antes do acampamento. No acampamento, a Michele estava lá. E nós iríamos fazer a segunda lição do estudo bíblico no acampamento. E aí, no momento do culto, o irmão que estava pregando começou a falar sobre um compromisso. Quem aceitaria fazer um compromisso com Deus?
Deus. E ele perguntou assim: quantos aqui nessa manhã não têm um compromisso com Deus, não são batizados? E os que não eram levantaram a mão, e a Michelle também levantou a mão. E aí, ele começou a perguntar assim para um, para outro: você quer fazer um compromisso com Deus? Quer fazer? Ele disse: no final do sermão eu vou perguntar para vocês. E ele pregou, e no final ele perguntou de novo. E eu olhei assim para trás, assim, de canto de olho, e eu vi que a Michelle deu a mão também. E ele começou a perguntar assim: você quer fazer um compromisso com Deus? Aí eu dizia: não. Outro lá dizia: eu quero. E eu pensei assim: ele vai perguntar para a Michelle. Ele vai perguntar, e o problema é que ela está na segunda lição, ela vai dizer que não. Ai, vai dar problema. E eu comecei a pensar assim: não pergunta, não pergunta, não pergunta, não pergunta, não pergunta. De repente ele falou assim: mocinha. Eu falei: pronto, vai perguntar. Você atrás aceita fazer um compromisso com Jesus? E ela disse assim: aceito. A segunda lição. A Michelle, queridos, ela tinha os seus piercings, seus brincos, um penteado muito legal, diferente. O cabelo dela era raspado de um lado, assim. E aí, a Michelle entrou no tanque assim, gente. E naquele dia, Deus e a Michelle pegaram para mim o maior sermão. Sabe por quê? Quando ela saiu do tanque, ela começou a tirar todas essas coisas. E ela juntou na sua mão e entregou para sua mãe. Esse foi o maior sermão que alguém entregou para mim. Alguém que decidiu tocar em Cristo com fé. E a Michelle é tão especial que eu trouxe ela aqui hoje para que vocês a conheçam. Michelle, por favor, tu pode vir aqui? Queria dizer assim a Michelle: sobe aqui. Michelle, essa é uma parte da tua família, Michelle. Essa é uma parte das pessoas que, assim como você um dia tocaram com Jesus com fé. Michelle, esse pessoal aí aguarda a volta de Cristo assim como você. Queridos, no primeiro sábado, fica aí. Na primeira semana que a Michelle foi batizada, ela estava sem emprego nenhum. E aí, nós fizemos os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. Não inverti, né? Os 10 dias de oração e 10 horas de jejum. E aí, ela participou dessa semana e ela falou assim: Senhor, o Senhor me dá um emprego? Por favor. No final da semana de oração, queridos, adivinha? Ela não tinha emprego ainda. E passaram-se alguns dias, 1 ou 2 dias, 2, né? E ela ainda estava sem emprego. Aí ela recebeu uma ligação, não conseguiu atender, era uma oportunidade de emprego. Mas aí, no tempo, ela recebeu outra ligação. E ela, então, ganhou um emprego, que ela está até hoje. Já faz uns 2 meses, né? Mais ou menos isso. Queridos, quando ela chegou lá, a primeira coisa que eles falaram para ela assim: Michelle, tu trabalhas, tu faz mistério ao sábado? Na sexta-feira à noite pro sábado, ou sábado de manhã, quando tu puder vir, tu vem? Ela disse: olha, eu preciso de verdade desse emprego, mas no sábado eu não venho. Mas por quê? Aí ela explicou. Depois de algum tempo, a Michelle, ela completou mais um ano de vida e ela estava trabalhando. E sabe qual foi o presente que ela ganhou lá no seu trabalho? Uma Bíblia, gente. Sabe por que ela ganhou uma Bíblia? Porque todas as pessoas viram que ela era uma cristã. Não falo isso para agradecer a Michelle, mas eu falo isso para agradecer o Deus da Michelle, que é o meu Deus também, e que é o seu Deus também. Queridos, toque a Cristo com fé, e você vai ver o que Ele pode fazer. Ele pode fazer coisas incríveis, mas nós precisamos tocá-lo com fé. Eu sinceramente espero que nesta manhã possamos levar para nossa casa essa mensagem. Há um Deus que pode nos transformar, mas precisamos tocá-lo com fé.
Com esse pensamento, eu convido você que se coloque em pé. Nós vamos cantar o hino 295, que diz: tudo entregarei. E esse possa ser realmente o desejo do nosso coração.